é o único meio do Brasil serenar, voltar a ter paz, equilíbrio, unificar o Brasil para o Brasil voltar a crescer. Porque o Brasil não cresce se nós não fizermos dever de casa dentro do Congresso Nacional. E hoje o Congresso Nacional, pelo que está aparentando aí nas pesquisas, ele vem muito pouco renovado. Eu já vi esse filme. Sim. Né? Então, dentro desse aspecto também, e até por isso, essa polarização, a polarização ideológica está levando o Brasil para o abismo. Está na hora de falarmos menos de Lula e Bolsonaro e voltar a falar mais de Brasil. Assim, uma coisa que eu falei com o presidente também é que eu sinto que as eleições, elas acabam indo por um caminho de como se fosse um concurso de Miss. A gente vota muito mais porque a gente gosta da personalidade de um cara do que a gente nem sabe o projeto que ele tem, a gente nem leu o plano de governo nem nada nesse sentido. E a polarização, essa polarização que a gente vive hoje, ela realmente vive muito forte desse aspecto de como a gente vota. Você enfrenta uma tarefa muito difícil, que é comunicar essa ideia de que qualquer um dos dois lados já começa prejudicado e tal. E, pô, qual que é a tua estratégia? Você precisa atingir uma galera, assim, bem maior. Você tem uma base de eleitores que você mira? Porque, assim, o fato de você ser uma chapa 100% feminina, você tá mirando nas mulheres. Você pode me dizer qual que é a estratégia que tem aí por trás disso? Se ninguém estiver nos assistindo, eu posso. Mas como eu sei que você é ouvido por mim e assistido por milhões, aí fica difícil. Tá. Mas, assim, vamos falar naquilo que a gente sabe e acredita. Tem alguns fatores que vão ser colocados nesse caldeirão, né, nessa panela de pressão. Primeiro, e a pesquisa mostra isso, você tem pelo menos 1/3 do eleitor que já está fazendo uma opção hoje, por um ou por outro, para escolher o menos pior. De novo, triste Brasil, que tem que, no momento mais difícil da sua história, de maior miséria, de maior desigualdade, de maiores esquemas, né, de denúncia aí de uma má condução da pandemia, tem que escolher entre o menos pior. Estou escolhendo entre o menos rejeitado. Então, o fato dos dois que estão ali despontando nas pesquisas serem os mais rejeitados, isso mostra na pesquisa, todas elas mostram isso, que você tem pelo menos 1/3 do eleitor que ou está disposto, além dos votos brancos, nulos e aqueles que já estão votando no Ciro, meu particular amigo tem um carinho muito grande pelo Ciro, ele representa o mesmo campo democrático que eu, temos ideias diferentes na parte econômica, mas pensamos muito iguais nessa questão da defesa da democracia, o que significaria uma candidatura dos dois que estão em primeiro lugar. Então, tirando aqueles que votam em Ciro, que votam nos outros, e brancos e nulos, nós temos mais ou menos 1/3 desse eleitor, de um lado e de outro, que está votando num por desespero em relação ao outro. E que não sabe que tem alternativa. Não sabe que tem alternativa. Não sabe quem são os candidatos. Essa é uma eleição curta, mas também é uma eleição que mostra que aquele que não tem rejeição, que tem o que apresentar ao Brasil, pode fortemente captar esse voto. A forma que se tem é através das redes sociais, através de programas como o seu, através do tempo de rádio e de televisão que vai se apresentar. Hoje, a gente tem convicção, e a pesquisa mostra, que mulher vota em mulher. Isso não era assim há 20 anos atrás. Havia um questionamento assim, será que a mulher é competente? Será que ela vai dar conta do recado? Hoje as mulheres mais novas, as meninas de 35 anos para baixo, são as primeiras a dizer o seguinte, uma mulher puxa a outra. Uma mulher empoderada é como um elo, né? Como numa cadeia. Ela puxa a outra, ela projeta a outra. Então, nesse aspecto, mulher vota em mulher. Nós somos a maioria da população brasileira e a maioria que rejeita um e outro. Então, dentro desse aspecto, o jogo começou agora. Você não acha que, você está falando das mulheres e tal, mas eu vi, posso estar enganado, você me corrija, por favor, se estiver enganado, mas você é contra o aborto. Você diria que isso atrapalharia, nesse caso, de falar com as mulheres? Porque parece ser uma pauta que diz respeito muito a elas, né? Eu sou contra a legalização do aborto, salvo nos casos que já estão previstos no Código Penal. E acho mais. Eu acho que se nós fizermos, até interessante que eu vou fazer, mas se nós fizermos uma pesquisa, a população brasileira é mais conservadora.
E acredito que a maioria da população brasileira ainda seja contra a legalização do aborto no Brasil. Essa convicção tua, assim, ser contra o aborto... Acho que o Brasil não está preparado. Nós não educamos as nossas meninas, nós não fizemos dever de casa na saúde pública, nós temos que discutir a questão, sim, sexual dentro das escolas, né, com muita transparência. Na democracia não há censura, tudo é permitido dentro do que se estabelece a Constituição, mas nós somos muito diferentes em relação aos países da Europa. Acho que nós temos problemas muito sérios. E hoje, no Congresso Nacional, eu sei porque eu dormi 7 anos no Congresso Nacional. Assim, eu vivenciei o Congresso Nacional por 7 anos. Hoje, sem medo de errar. A começar pelo Senado. E, inclusive, dentro da bancada feminina do Senado. Eu fui a primeira líder da bancada feminina. Uhum. É um dado interessante, abrindo parênteses, mas eu concluo, tá? Não fujo de respostas, não. Quando eu fui candidata à presidência do Senado, e eu perdi, as mulheres chegaram e nós fizemos, e elas também fizeram, o presidente Rodrigo Pacheco a se comprometer a criar a liderança da bancada feminina. Nós éramos a segunda ou a terceira maior bancada em números do Senado e não tínhamos líder. Não tínhamos quem falasse pela bancada. Então, quando o Rodrigo ganhou, ele cumpriu, e é importante dizer isso, o Rodrigo cumpriu com as mulheres e ele criou a liderança da bancada feminina. E as mulheres vieram para mim e disseram o seguinte, olha, você foi candidata, nós criamos a liderança por sua causa, queremos que você seja a primeira mulher líder da bancada feminina. Até falei, olha, não sei, não quero isso. E viramos. E dentro desse processo, nós somos decisivas na CPI. Então, vou fechar o parênteses aqui para falar do aborto, mas eu queria muito falar, uma homenagem às mulheres brasileiras e às mulheres que fazem política, sobre a participação como nós fomos importantes na CPI. Mas, fechando, então, provavelmente, se a gente fizer uma pesquisa com as próprias senadoras hoje, no Senado Federal, eu